Vamos ver se essa fica, né? A outra caiu, vamos ver se essa fica, não é não? Bom dia para vocês, em nome de Jesus, graças a Deus. A gente está começando uma terça-feira. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelas tuas palavras, Pai. Obrigado pela provisão, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Pai. Pai, nos ajuda a entender a sua palavra todos os dias. Coloca ela dentro do nosso coração e na nossa boca, para que ela venha produzir, Senhor, aquilo que o Senhor diz que ela produzirá, porque a tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis 7, que ficou um pedaço, tá? E aqui estamos na construção do Palácio de Salomão, mas aqui é do templo, vai falar um pedaço do templo, tá? Então, ó, 1 Reis 7, 13 a gente parou. Fala assim: a tarefa de Urã. Também para fazer objetos de bronze destinada ao templo, Salomão precisou de ajuda dos fenícios. Então ele vai atrás de um artesão ou artífice, tá? Artífice é um cara que trabalha com as mãos, moldando ouro, prata, bronze, tá? Então é um artesão, né? Até porque tudo era feito manualmente, tá? Então, ó, o rei Salomão mandou buscar 13, tá? 1 Reis 7, 13. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Urã. Urã. Um artífice que mora na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai já havia morrido, era de Tiro, e também havia sido artífice, especializado em bronze, e a sua mãe era da tribo de Naphtali. Urã era artífice, inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho de bronze, lembrando que quem capacitava era Deus, quem enchia do Espírito era Deus. Em algumas traduções, né? Cheio do Espírito, tá? Ó, 2 colunas de bronze. Urã dividiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 70 de diâmetros, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura. Agora vamos dar detalhes específicos de acabamento, do templo, das coisas, tá? Então, só escuta. O ato, remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados nos altos das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de corrente entrelaçadas e 2 carreiras de romã feita de bronze. Romã é uma bolinha, sabe? Uma bolinha de... Essas romãs, elas ficavam até na orla das vestes. Orla é a borda da veste dos judeus, tá? E dos sacerdotes. Então, quando aquela mulher do fluxo de sangue toca na orla da veste, ou seja, na borda da veste de Jesus, ela vai tocar provavelmente nessas romãzinhas que ficam penduradas, tá? Essas romãs seriam bolinhas de lã, tá? São bolinhas de lã e tem ali um penduricalhozinho, tá? Então, ó, os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura, e foram colocadas numa parte redonda que ficava por cima do desenho das correntes. Difícil saber, né? Mas vai escutando. E cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Urã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo, que ficava ao lado sul, que se chamava Jaquim, e a que ficava ao lado norte chamava-se Boaz.
Os remates das colunas, em forma de lírios feitos de bronze, estavam no alto das colunas. E assim foi terminado o trabalho das colunas. Então, ele fez 2 colunas, todas elas tinham desenhos de corrente, desenhos de lírios, enfim, desenhos. O tanque de bronze, então vai se fazer um tanque de bronze grosso, grande, sobre cavalos, bois, né? Vai explicar aqui. Esse tanque ficava com água para que os sacerdotes se lavassem, para que eles se purificassem antes de fazer o sacrifício, antes de entrar no templo, tá? Então, ó, Urã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência, muito grande e pesado, parecia uma piscina. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma peça só junto ao tanque, como se fossem coisas para poder, conchas para poder jogar água. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. Olha como era grosso. Olha como era grosso, ó. A grossura da parede do tanque. A sua borda era a borda de um copo, curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. Falar em lírio, eu fiz um lírio lindíssimo. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. Falar em lírio, gente, olha que coisa mais linda. Eu fiz um lírio, ó, tá secando. É que a luz tá estourando, mas é um lírio. Vai ficar lindo pra pôr no cabelo, assim, ó. Um lírio. Ai, meu Deus. Lírio de noiva. Lindo. Deus é muito bom, né? Sabe que nessa profissão de artesão, a gente é cheio de Deus mesmo, sabia? A gente precisa da criatividade dele pra dar vida às coisas, né? Eu sou muito grata porque essa profissão foi ele que me deu esse dom. E eu nem pedi, ele que me encheu de criatividade do céu mesmo, graças a Deus. Então, ó, a capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros, né? Uma piscina muito grande. As carretas de bronze. Urã fez também 10 carretas de bronze, cada uma media 1,80 metro de comprimentos, 1,80 metro de larguras e 1,30 metro de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubim, e as molduras acima e abaixo de leões e touros. Havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixo de bronze. Gente, hoje eu tô lenta para ler, mas a gente já tá acabando, tá? E aqui são só detalhes, tá bom? Nos 4 cantos havia apoio de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia, ou seja, era um apoio para bacias, tá? Para fazer ali, para colocar pedaços dos animais, para fazer o sacrifício, tá? Então era isso. No alto havia essas guarnições redondas para a bacia. Essa guarnição passava de 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro. Ao redor delas havia entalhes. As rodas tinham 77 centímetros de altura. Muito especificado, né? Bem especificado. Dá para você procurar, ó, Templo de Salomão, verdadeiro, do Salomão mesmo, filho do Davi. Dá para você procurar o palácio dele, que tem especificações, tem fotos, tá? No Google. Dá para procurar e você vai ver tudo isso, tá? Esse tanque de bronze, as carretas de bronze, tudo isso você vai ver. Procura lá que tem no Google, tá? As rodas eram como rodas de uma carruagem, os eixos, bordas, raios e seus cubos eram todos de bronze.
Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça da carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras e querubins de leões e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia. E ao redor destas figuras haviam desenhos em espirais. Foi assim então que as carretas foram feitas, todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste, tá? Então, ele fez várias coisas que seriam úteis para o templo, tá? Aí, a lista resumida de todos os objetos do templo, já tá acabando. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez. 2 colunas, 2 remates em formas de taças que ficaram em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze e 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam os tanques, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do Rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos, e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecido a Deus, os pés dos castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 para o lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavio das lamparinas era de ouro, as bacias, os pratos e os incensos e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou a sala do tesouro do templo, todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, prata e ouro e outros objetos, tá? Então, havia uma sala do tesouro que ficava com prata, com ouro e objetos, tá? Que o Davi tinha separado também. Então, Salomão usou também daquilo que ele reproduziu, né? A riqueza que ele conseguiu reproduzir. Lembrando que aqui Salomão colocou mais glória no templo do que glória no próprio palácio, apesar do palácio ser maior que o templo era todo revestido de ouro. A gente deve pensar também aqui com isso sobre o artesão Hurã, que o Hurã, ele foi cheio de Deus, tá? Em algumas traduções fala que ele é cheio do Espírito. O que acontece? Nós devemos ser cheios do Espírito de Deus, e para que isso aconteça, somente se esvaziando de nós mesmos. É por isso que Deus nos aceita como a gente é, mas Ele pede, né, e Ele quer que nós sejamos transformados. Ou seja, quando nós somos transformados, nós nos esvaziamos de nós mesmos, das nossas vontades, né, do nosso querer, de tudo aquilo que a gente considera legal, mas muitas vezes é pecado aos olhos de Deus. Por exemplo, quando você fica com todo mundo, é bacana? Ah, é legal, eu tenho liberdade. Mas o quanto de frustração você traz para você? É lógico que tem doenças, enfim, decepções,
barriga, né? Gravidez indesejada e muitas outras coisas. Para o homem, tem doenças, né? Também tem decepções, até porque o homem também gosta, né? Não é só a mulher, mas muito mais as mulheres. Então, assim, será que é necessário mesmo se dar para todo mundo? Até porque a Bíblia fala, a Bíblia tem uma preservação nesse sentido, né? Quando você vai para os vícios, você se droga, você fuma, você bebe, usa bebida. Não, a bebida é um problema desde que você se embebede, tá? E aí você se embebeda, você fica sem limite, né? Você faz vergonha, você fica dado, entendeu? É por isso que a bebida, a bebedice, ela é condenada nesse sentido, tá? Então, coisas que Deus fala que é pecado, né? Porque vão trazer mal ao teu corpo, ao teu físico, ao teu emocional, tá? A gula, né? O pecado da gula, ele acaba com o corpo, ele traz a obesidade. Deus não fez ninguém obeso. Deus fez a natureza sábia para sentir fome, para comer o suficiente para ter energia, tá? Então, tudo que faz com que você saia do plano perfeito de Deus, daquilo que Ele colocou saudavelmente para sua natureza, é um pecado. Porque o nosso corpo, o nosso espírito provém de Deus, é para Deus, tá? Então, quanto mais você se volta para Deus, se esvaziando de si e deixando com que, se enchendo dele, mais ele ocupa esse espaço. E ocupando esse espaço, mais ele consegue fazer na sua vida. Fazer com que você tenha outra alegria, outras motivações, com que você enche de tudo que é bom, reto, puro, decente e agradável, tá bom? Deus te abençoe, um bom dia, até amanhã e fica com Deus, tá? Tchau!